Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração do perdão. Perdoa, Senhor, de infinito amor e bondade, todo e qualquer tipo de prejuízo que eu tenha praticado ao longo da minha existência contra quem quer que seja. Ilumine os corações e as mentes dessas pessoas que sofreram por minha causa e fazei com que também elas possam me perdoar. Peço perdão por todos os pecados cometidos por meus antepassados que já se encontram no mundo espiritual, que todas as suas dívidas sejam aniciadas e que recebam a graça da elevação espiritual para um plano de luz e paz onde possam continuar sua jornada de evolução e trabalhar de acordo com teu plano divino. Que o amor de Jesus e Maria, presente no meu coração, me capacite a perdoar toda e qualquer ofensa praticada contra mim, para que eu seja liberto de toda mágoa, de todo ódio ou rancor. Eu perdoo a mim próprio pelas culpas que carreguei até hoje, pois acredito no perdão divino e aceito a nova chance que estou tendo. Que as entidades da hierarquia a qual pertenço possam me proteger contra os perigos e vícios, a fim de que eu possa praticar o amor ao próximo. Liberta-me de todos os preconceitos e da escravidão às paixões, que eu possa contribuir para a construção de um mundo bem melhor, de paz, de compaixão e solidariedade entre os homens e as religiões. Assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção,
de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós. Somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que tudo está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho, Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito Incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o lava-pés. João, capítulo 131, versículo 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que viera a sua hora para que passasse desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, já tendo o antagonista posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, para que entregasse Jesus, sabendo este que o Pai lhe dera tudo nas mãos e que sairia de Deus e regressaria para Deus, levantou-se da ceia, despiu seu manto e, apanhando uma toalha, cingiu-se. A seguir, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Então, Simão Pedro disse-lhe: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço tu não sabes agora, mas saberás depois disso. Disse-lhe Pedro: Não me lavarás os pés nesse homem. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe novamente Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse-lhe: Quem tomou banho não tem necessidade senão de lavar os pés, pois já está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois conhecia quem o entregaria, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Quando então lavou os pés deles e tomou o seu manto e de novo se reclinou à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou.
Se então eu, o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar-vos os pés uns aos outros, pois vos dei um exemplo para que, como eu fiz, vos também façais. Em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, senão nem o emissário maior que quem o enviou. Se sabeis disso, felizes sereis se fizerdes assim. Não falo de todos vós, eu conheço o que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, quem comigo come o pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando ocorrer acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe também se eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe quem me enviou. Explicação de Torres Pastorino. Depois da motivação da lição apresentada por Lucas, João dá-nos por extenso a parte prática exemplificativa e o resto dos avisos para a vida cotidiana. Não é maior o que se reclina à mesa, pois o que eu faço. A introdução do evangelista nesse passo é de maravilhosa sublimidade. Começa dizendo que a ação se passou antes da festa da Páscoa. Realmente, no princípio, quando já estava Jesus reclinado no tapete, e bem assim os discípulos que acabavam de acomodar-se após as hesitações provocadas pela emulação. João prossegue, afirmando que o Mestre sabia que chegara a sua hora, tantas vezes anunciada, de regressar ao Pai, ia deixá-los fisicamente, porque terminara sua tarefa e eles já deveriam estar amadurecidos. Mas a vaidade ainda os atormentava, julgando-se cada um maior do que o outro. Não obstante, não os repreende, sempre os amaram e seu amor não diminuiu, ao contrário, aqui seu amor chega ao fim, ou seja, às últimas consequências, embora, segundo o narrador, já um deles, Judas, tivesse firmado o propósito de entregar seu mestre aos judeus. Mas Jesus sabia que o Pai lhe dera tudo nas mãos. E também sabia que sairia de Deus e estava para voltar para Deus. Então, durante a ceia, isto é, depois de achar-se recostado no tapete, após haver observado as hesitações dos discípulos em tomarem seus lugares, torna a levantar-se, despe seu manto e apanha uma toalha cingindo a cintura, à maneira dos empregados que servem à mesa e dos que lavam os pés quando seus senhores regressam da rua. Apanhando uma bacia, enche-a de água e começa a circular em torno do triclínio. Estando os discípulos deitados no tapete, com as cabeças voltadas para a mesa, seus pés ficavam do lado de fora, facilitando a operação do lava-pés, enquanto eles comiam. Embora todos deviam ter parado de comer para observar o que o mestre estava fazendo. Ao chegar perto de Pedro, o primeiro à sua esquerda, este, temperamental como sempre, dá um salto, recolhendo os pés. Só então perceberam que Jesus pretendia ao levantar-se e cingir-se com a toalha e preparar a bacia com água. E quase gritando protesta, tu lavar-me os pés? Pacientemente, Jesus elucida que, se bem naquele momento não entende o que está a fazer, dali a pouco compreenderá. Mas Pedro resiste. Não me lavarás os pés de modo nenhum. Mas, à violenta resistência amorosa de Pedro, Jesus responde com um intransigente amor que quer servir. Se não deixares, não poderás ficar comigo. Caindo em si, Pedro oferece mãos e cabeça, além dos pés, e o mestre retruca. Quem tomou banho só precisa lavar os pés. A distinção dos sentidos dos verbos é precisa. Terminando o giro por todo o triclínio, Jesus tira a toalha e torna a vestir o manto a fim de manter pelo menos essa tradição de comer com a roupa de sair. E então pergunta, entendestes a lição prática? E explica, vós dizeis que sou o mestre, o Senhor, e a excelência do título é salientada de duas formas, pelo emprego do artigo e pelo caso nominativo em lugar do vocativo, que seria o natural. E conclui, e dizeis com acerto, pois eu sou.
Sendo eu, pois, o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, então deveis fazê-lo também assim entre vós. Os servos, os discípulos, não são maiores que seu Senhor, o Mestre, nem os emissários, os apóstolos, maiores que quem os envia, Cristo. Conhecendo a regra, felizes sereis se a puderdes em prática. Logicamente, Jesus não se referia ao ato físico, mormente e solenemente realizado uma vez por ano com toda a pompa, para demonstrar uma coisa que na realidade não existe. Mas ensinou a humildade no serviço prestado diariamente com amor uns aos outros, sobretudo os maiores, dos maiores aos menores, para dar o exemplo vivo que Jesus nos deu. A seguir, a cena, a escolha. Conheço quais homens escolhi e sei quem levantou o calcanhar contra mim. Mas é bom saberdes que eu sei, antes que eu aconteça, para que acrediteis que eu sou. As últimas palavras repetem o velho ensinamento já dado. Quem vos recebe, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A lição prossegue nesse passo, em toda a sua amplitude e profundidade, com um gesto vivo do Mestre que precisava e quer fixá-la no coração dos discípulos. Explicação esotérica. Jesus conhecia de antemão sua honra de fazer a passagem deste mundo para o Pai. Conhecendo-a, de muito aumentou seu amor pela humanidade, mas sobretudo por aquele público que o acompanhou amorosamente durante tanto tempo em convivência diária. Neste momento, preocupado com a vaidade deles, ainda não dominada, cresce seu amor e verifica que falar apenas não adiantaria. Era a Misha um exemplo que chocasse para que nunca mais fosse olvidada a lição. E na vida, o maior inspirador, o mais eficaz é sempre o amor. Onde existe amor, as lições são ensinadas com eficiência absoluta, não tanto pelas palavras, mas pelos exemplos vivos. Jesus conhecia a sua hora. Os minutos eram contados. Tendo partido da presença do Pai, da presença do Deus da terra, ou ancião dos dias, Melquisedeque, sabia que terminaria sua trajetória entre os homens visivelmente na Palestina e teria que regressar ao reino do Pai após sua passagem pela porta estreita de mais um grau iniciático. Quis ensinar, portanto, ao pequenino grupo dos mais fiéis discípulos o modo de comportar-se em relação uns aos outros. Nessa hora, porém, as emoções, aqui representada por Pedro, gritam sendo reduzidas ao silêncio com a argumentação segura. Como participar da via espiritual se apresenta com rebeldia? A lição é magistral e divina. Quando ameaçada de não participar da vida espiritual, transformada em sentimento, a emoção sugere ser toda levada, mas o mestre anota que os veículos todos já sofreram a cartaz essencial: tomar um banho. Só sendo mister lavar os pés, ou seja, purificar o veículo mais denso, mais baixo, o corpo físico, que agrega a si a poeira das estradas percorridas na viagem evolutiva, pelos contatos com os companheiros de jornada. A criatura, esta toda limpa, purificada, mas o físico precisa ainda de rápida purificação externa. Neste ponto, o mestre salienta que estão limpos, mas não todos, há entre eles alguém que sofre de terríveis impactos emocionais, lutas homéricas em sua consciência. Estava ele ali, ao lado do seu mestre, comendo com ele no mesmo nível de todos os outros, tratado com o mesmo amor. No entanto, a sua tarefa dificílima, sua perigosa missão, impunha-lhe o afastamento durante séculos daquele convívio amoroso, pois tinha que entregar seu amigo para o sacrifício, dando todas as características de uma traição vergonhosa e infame. No Vale dos Espinheiros, tumultuado interiormente, cumprindo sua obrigação com todo o rigor requerido, carregava sua cruz até o fim. Não conseguia, entretanto, paz interior.
Vulcões queimavam-lhe o cérebro e alimentavam a fogueira da dúvida. Deveria mesmo empregar o mestre querido, ou seria melhor fugir a tudo? Mas se fugisse, como se daria o indispensável passo iniciático necessário? O antagonista insuflara no seu coração essa hesitação perigosíssima. Sua obrigação era cumprir a tarefa de entregar o mestre, mas suportaria ele durante séculos a pencha de traidor? E conseguiria ele olhar para os seus companheiros que não estavam a par dos meandros da cerimônia? E como o povo beneficiado por Jesus iria tratá-lo? Dentro dessa tese, perguntamos-nos por vezes se Jesus conhecia sua missão terrível de que fora confiada a Jesus, e se, conhecendo-a, não poderia tê-la explicado aos seus companheiros do colégio iniciático, a fim de aliviar a tensão do discípulo que mais se sacrificaria no drama do Calvário. Porque, ao contrário, Jesus o acusaria de levantar contra ele seu calcanhar, fazendo carga junto aos colegas, para que alimentasse o maior desprezo por Judas. Então acreditamos que Jesus secretamente deve ter revelado a verdade aos seus discípulos. No entanto, era mister que esta atitude fosse mantida secreta, que a realidade permanecesse oculta, até que soasse a hora de tudo ser revelado. Não teria sido possível justificar a atitude de Judas senão manifestando aos profanos os segredos iniciáticos. E isso jamais poderia ter ocorrido antes do minuto estabelecido para isso. As aparências, nesse caso, tinham que ser salvas. O mistério deveria ser guardado a sete chaves. O segredo precisava se manter-se oculto. Externamente, para o grande vulgo, Judas sempre apareceu como traidor. As palavras de Jesus parecem duras. A condenação pública dos companheiros foi violenta, foi atroz. Tudo isso fazia parte da missão de Judas. E todo esse sofrimento foi de antemão aceito pelo seu espírito. Mas tudo tinha que permanecer escondido no cofre sigiloso da letra que mata, para que não fossem dadas pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Isso é, aos profanos, que não podendo alcançar a sublimidade divina das ocorrências, das causas e efeitos, teriam levado sua interpretação para o polo oposto. E que o teriam feito, não resta dúvida, em toda a externa e severa condenação da letra escrituralista, no gesto de Judas, a massa popular e até muitas elites intelectuais e religiosas imitaram e imitam até hoje o papel do Judas traidor, que não teria havido se seu gesto houvesse recebido pública justificação por parte de Jesus, dos discípulos e dos comentaristas durante esses séculos que nos procederam. Inegavelmente, o mestre sabia, como sempre soube e saberá, a melhor maneira de agir, e nada temos a criticar. Antes, pelo contrário, ficamos deslumbrados com a sabedoria revelada no modo de apresentar as coisas mais difíceis. Agora, à distância de quase 2 milênios, prestes a soar a hora aprazada para que tudo seja revelado aos que leem e aos que entendem, compreendemos e admiramos o fato extraordinário, a prudência daquele que humildemente se ajoelhou diante dos seus discípulos, lavando-lhes os pés. Não esqueçamos que os evangelhos constituem apenas o resumo dos ensinos reais de Jesus, escrito para que pudessem ser lidos por profanos sem que fossem revelados segredos do reino, que só a vós é revelado, conforme diz as Escrituras, pois só os santos podem conhecê-los, segundo escreveu Paulo em sua época, quando os santos exprimia iniciados. Hoje, às vésperas das grandes modificações que a terra e os homens viverão, mister se torna que tudo seja dito, a fim de preparar os fiéis para os passos difíceis que estão chegando. A frase final revela-nos a veracidade desta interpretação. Na frase, digo-vos antes que aconteça para que, quando ocorrer, acreditais que eu sou, trata-se da mesma expressão que, em hebraico, lê-se o tetragrama,
sagrado. Trata-se do eu profundo que fala. Deste passo em diante, a cada novo ensino, sempre mais claro, se torna o ensino do eu sou, manifestação da divindade em cada um de nós. A conclusão é um exemplo. Irmãos, em primeiro momento, esse evangelho nos mostra uma passagem que ocorreu após os discípulos terem questionado qual deles era maior na presença de Deus, e depois disso disputando um lugar à mesa junto a Jesus. De forma sublime, o Mestre levanta-se e se põe a lavar o pé de cada um deles, demonstrando a humildade requerida para aqueles que querem servir. E ao final desse gesto de amor, permita-se entender a lição, pois se os discípulos o chamavam e o chamam de mestre, e ele se coloca humildemente no amor servir, assim deveriam eles fazerem o mesmo. Faz também uma elucidação que ele conhece plenamente a todos e o que viria a acontecer com ele no drama do Calvário, e que ele estava voltando ao Pai. Deixando a análise literal das palavras e mergulhando um pouco nos ensinamentos, vemos que na vida o amor é o maior inspirador. É através do exemplo amoroso é que temos a forma mais eficaz de ensinar, de viver, de vivenciar. E nos traz também uma elucidação do quanto foi dura a tarefa de Judas, dos seus tormentos internos para executá-lo, de suas dúvidas, e a visão de que era necessário Judas fazer o ato mundano da traição para que ocorresse o que estava escrito. E, numa leitura não tão literal, hoje, passando mais de 2000 anos, podemos ver que a mensagem implícita também que o Mestre quis nos mostrar nesta passagem, além de outras tantas, é a traição em relação aos ensinamentos e ao Evangelho vivenciado por ele, por pessoas que se intitulam seus seguidores e discípulos, porém continuam a colocar a vida material em primeiro plano, a usurparem moedas de ouro daqueles que buscam o conhecimento. Por fim, nos conclama a que nós possamos fazer uma meditação, um entendimento sobre todos esses passos que se passaram, e ressalta a questão de que hoje, estamos há mais de 2000 anos dos exemplos que Jesus nos trouxe, e que está na hora de nós acordarmos para olhar e analisar os ensinamentos que ele deixou. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.